IA não é só fincar uma bandeira, como foi fincar a bandeira na Lua. IA, quando tu domina IA, tu basicamente domina o jogo. Alan, por que só se fala de inteligência artificial? Porque não é só o futuro, mas o presente também. Como assim? Muitas pessoas acreditam que inteligência artificial é uma coisa para o futuro, que a gente vai ver no futuro algo acontecendo, principalmente que os filmes demonstram algo que às vezes é diferente da realidade, principalmente nesse momento. Mas hoje, as maiores empresas do mundo estão investindo basicamente tudo que elas têm em IA. E não é porque elas acreditam que pode dar certo, é porque elas já sabem que já dá certo. Hoje a Nvidia, ela está valendo mais de, se eu não me engano, aproximadamente 3 trilhões de dólares. A Nvidia coloca no bolso a Apple, a Meta e um monte de empresa junta. E agora, por que a NVIDIA, uma empresa de placa de vídeo, né, conhecida com placas de vídeo de jogos, vale quase 3 trilhões? Porque eles produzem GPUs que são basicamente o que hoje são o que possibilita a gente ter essas IAs que estão funcionando hoje. Então, todo o mercado, a Microsoft, o Google, eu estive uma semana atrás em eventos onde estavam lá os representantes da América do Sul, do Google, Microsoft, Meta, e todos eles, toda a apresentação que eles fazem, a única coisa que eles falam é sobre IA. Os outros negócios meio que, tipo, morreram e IA é o foco absoluto. Foco absoluto de IA. E por que acontece? A gente vive hoje, é como se fosse uma corrida espacial, que estava acontecendo lá entre os Estados Unidos e a Rússia. Nesse momento acontece uma corrida por alcançar a AGI, que seria a inteligência artificial geral. Por que eles estão correndo para atingir isso? O país, ou as empresas que atingirem isso primeiro, vão conseguir ter um valor de quadrilhões. Ou seja, a gente tá em a Nvidia estava já valendo trilhões de dólares, que é um valor absurdo, é absurdo. Tá. A gente não consegue Tipo, pensar. a Apple vale 1 trilhão. Cerca de 1 trilhão. Tá. A Nvidia tá valendo quase 3 já. E sendo que eles... Tu vai olhar o gráfico da Nvidia, foi uma coisa absurda. Saíram daqui e foram lá para cima. Por quê? O Elon Musk conseguiu recentemente um investimento. Ele fez a segunda rodada, a rodada de série B para a startup de IA dele. Ele conseguiu um investimento de 6 bilhões, o que fez que a empresa dele de IA já está no valor de mercado de 24 bilhões. Uma empresa que surgiu do nada, basicamente, né? Não que o Elon Musk, assim, tá criando nada, porque ele foi um dos cofundadores da OpenAI. Lá em 2015, ele foi o cara que, inclusive, deu o nome. Foi o Elon Musk que deu o nome OpenAI. É por isso que ele é tão crítico sobre eles serem uma empresa fechada com o nome de aberta, né? Mas o Elon Musk mesmo conseguiu 6 bilhões. Onde é que ele tirou? Tu vai olhar as empresas que investiram, são todas empresas extremamente sérias. Fundos de investimentos extremamente sérios. Ou seja, todas as empresas, existe um hype também, é claro, mas todas as empresas entenderam que se eu conseguir implementar isso na minha empresa, eu vou valer muito mais, e vou conseguir ter muito mais produtividade, vou ter muito mais recursos. E por que países, imagina, países estão correndo para isso também? E não é só os Estados Unidos, não é só a China, a gente tem vários países pelo mundo, a Índia, empresas na Europa que estão evoluindo, a Alemanha, porque isso é a nova corrida do ouro, é a nova corrida espacial. Quem chegar primeiro lá, a diferença é só que quem chegasse na Lua primeiro, independente se as pessoas aqui acreditam ou não, porque quando eu falo sobre isso, tem gente que fala, não, o homem não chegou na Lua, não. Não importa. O que importa é, assim, que os Estados Unidos conseguiu ou mentir ou realmente chegar na Lua primeiro e fazer todo mundo acreditar nisso ou realmente chegar lá e ele considerou o poder de tecnologia dele. IA não é só fincar uma bandeira, como foi fincar a bandeira na Lua. IA, quando tu domina IA, tu basicamente domina o jogo. Então, é por isso que... Mas por quê? O que acontece quando chega, tipo, nesse estágio? Hoje, é importante entender em que estágio que a gente está. A gente está hoje no estágio de IA estreita, a IA específica, ou ANI. E o que é essa IA específica? É uma IA que ela não consegue generalizar, é uma IA que ela não consegue ter essa nossa capacidade humana de conseguir pegar várias informações diferentes e conectar elas e conseguir chegar a conclusões que só nós humanos conseguimos ainda chegar. Por exemplo, uma criança, ela consegue entender, nós humanos conseguimos entender coisas, a criança consegue reconhecer, por exemplo, um rosto, consegue reconhecer que aquilo é um cachorro e isso aqui é um gato, muito mais rápido, com muito menos dados hoje que uma IA. Uma IA precisa ser treinada com, por isso que se chama LLMs, né? São modelos gigantescos de linguagem. Eles precisam de muitos servidores. O Elon Musk conseguiu esses 6 bilhões para comprar GPUs da Nvidia, ou seja, mais dinheiro pro CEO da Nvidia, pro Jensen lá, para poder o quê? Criar aqui, conseguir processar mais dados para criar IAs melhores. Meta, a mesma coisa. E comprou lá, investiu, até comentei no último podcast que eu tive aqui, que eles querem também atingir a AGI.
E o Elon Musk fez uma declaração recentemente, que foi até bem questionada e por muitos criticados. O Elon Musk é muito criticado, de forma geral, mas ele foi muito criticado por alguns cientistas, porque ele falou que, perguntaram lá no Twitter, agora no X, quando atingiremos a AGI? E ele falou, ano que vem. E as previsões de muitos era que a gente nem conseguiria atingir isso nunca, e isso já mudou. A maioria dos cientistas hoje acreditam que vamos atingir, alguns em décadas, mas muitos ainda nessa década, ou seja, até 2030. Agora, o que muda, né? Mas por que a previsão mudou, por exemplo? Tipo, ninguém sabe direito o que tá acontecendo. Ou cada um tá dando um chute. É tipo assim, quando o homem vai conseguir chegar na Lua, naquela época? Talvez ano que vem, exatamente. Talvez daqui 10 anos, mas vai chegar. Boa, eu acho que é uma boa comparação. Como é que o homem vai chegar na Lua? O que a gente precisa, né? A gente tem a tecnologia para isso, e eles faziam testes, avançavam tecnologicamente, e por conta dessa corrida, o que aconteceu nessa corrida? O governo investiu, não sei quantos, derramou dinheiro ali para a NASA e para outras instituições, para eles poderem fazer isso. Então, quando existe uma corrida, ou seja, quando está competindo com alguém, porque é uma questão até de sobrevivência, quando a gente vai falar de estados, é uma questão de soberania. Os Estados Unidos, para ele continuar soberano, ele tem que dominar a IA. A China, para ela conseguir a soberania mundial, ela precisa dominar a IA. Então, quando a gente está falando de sobrevivência ou de expansão, mesma coisa para empresas. As empresas que não dominarem IA, elas também estão em risco. Então, essas grandes empresas, elas querem dominar esse mercado para elas poderem não só expandir, mas inclusive sobreviver, porque as empresas que não dominarem IA estão fadadas a morrer. Mas isso é uma tecnologia que, quando ela for atingida por um país, ela vai ser compartilhada com os outros? Ou eles têm a capacidade de contê-la? Ela vai ser... Imagina que assim, digamos que os Estados Unidos, lá uma empresa dos Estados Unidos atingiu a AGI. Por isso que os Estados Unidos está, diferente da Europa, eles estão flexibilizando cada vez mais as leis para que avance. Porque se eu fechar, por exemplo, na Coreia do Sul, eles também estão investindo muito em IA. E eles flexibilizaram muito as leis de direitos autorais. Então eles falaram assim, cara, aqui não tem esse negócio de direito autoral. Aqui, se as IAs, a gente treina as IAs e pronto. Por quê? Pega a foto do teu RG não pra treinar e foda-se. A China é a mesma coisa. Imagina, a China não tem. A China, no momento que eles colocarem as mãos nos chips da TSMC, que é a empresa lá que faz os chips com maior tecnologia do mundo, se não me engano, eles estão em 2 milímetros de transistores dentro desses chips, a China dominou o jogo. O que impede hoje a China de conseguir dominar o mercado de IA não é falta de conhecimento, é falta de tecnologia que os Estados Unidos impede a China de ter acesso. Caraca. E tu vê, o que está acontecendo nesse exato momento que a gente grava aqui? Eles estão tentando conseguir isso. A China cercou Taiwan com navios, tem até vídeos da China com robôs, mostrando robôs com metralhadoras e tudo. Porque teve uma eleição lá, votaram num cara que a China não concorda, elegeram um cara que a China não concorda, e a China, eles querem dominar essa tecnologia. Os Estados Unidos impedem, eles até falam, né, a Taiwan tem o domo de silício, ou seja, tem uma proteção ali de silício. Por quê? Porque os Estados Unidos investem pesadamente, ele tem uma visão, assim, eles não falam que Taiwan é um país, porque se eles falarem isso, eles acabam também tendo esses conflitos diretamente com a China, mas eles fazem ali um trabalho de duplo interseção diplomática, né? Uhum. Porque eles têm contratos com Taiwan, inclusive com essa empresa, para poder implementar no Texas uma empresa dessa. Tá, só que leva muito tempo. Essa tecnologia específica que serve basicamente para todos os computadores... Teu celular hoje, teu computador, esse chip, quando teve a pandemia... Só vem de Taiwan. Principalmente de Taiwan. Tá. É uma tecnologia que acabou... Eles se tornaram especialistas nisso. E beleza, tu pode ter o conhecimento, mas tu ter... Cara, são fábricas, são empresas gigantescas que demora pra te conseguir. Não é do dia pra noite que tu cria isso. Uhum. Não é tipo, peguei... E não é uma empresa, são bilhões ou talvez trilhões de investimentos pra construir tudo que tu precisa pra ter isso. Então, os Estados Unidos, claro que eles já estão. A própria Microsoft lançou o próprio processador agora. A Apple tá lançando seus próprios processadores, visando... Porque eles entenderam o jogo. Cara, a NVIDIA, eu acredito que é uma bolha. Não faz sentido uma empresa... Tu imagina assim, a NVIDIA é uma fornecedora. Ela tá fornecendo chips, né, processadores para as empresas que treinam IAs, e daí tem as empresas que usam essas empresas, que são as fornecedoras de inteligência aqui, para criar soluções. Essas empresas deveriam estar valendo mais, porque essas empresas aqui vendem soluções diretamente para o cliente. Uhum. Só que daí tu vai ver o que está valendo mais é o fornecedor final lá. É como se a empresa de papel
O exemplo, a empresa de papel vale muito mais do que a empresa que cria os contratos lá. Não faz sentido Sim, o fornecedor entendi. final tá valendo tanto assim, sabe? Então essas empresas, o que tá acontecendo? A tendência é isso mudar. Eu acredito, né? Eu acredito que não vai demorar. Como existe essa dificuldade para a gente conseguir desenvolver essa tecnologia toda, vai ter um tempo da NVIDIA ainda crescendo, porque tá todo mundo comprando, imagina, tá todo mundo comprando os chips deles. Tem outras empresas surgindo, como a própria Grok, G-R-O-Q, que está desenvolvendo uma tecnologia que se chama LPUs, não é GPUs, é LPUs porque é uma unidade de processamento de linguagem e consegue rodar IAs muito mais rápido que uma GPU. E é de graça, inclusive fica a dica pra galera, se tu quiser rodar Llama via API numa aplicação tua, o Grok é de graça. Nesse momento que eu gravo esse vídeo, o Grok é de graça para te utilizar e tu pode ir lá conversar no chatbot deles, tudo mais, que eles rodam várias IAs abertas lá. Então, o que acontece pra gente tentar entender o panorama, assim. Panorama. Né? Todas as empresas estão investindo pesadamente em IA. Pesadamente. Qualquer apresentação, o Google ficou... A Microsoft ficou 3 dias apresentando soluções de IA. O Google fez o lançamento dele, foi, acho que 8 horas de apresentação só falando de IA. E a gente está, nesse momento, passando pela, na minha opinião, a maior revolução de IA desde que o ChatGPT 3.5 foi lançado em novembro de 2022. Por quê? Porque essa semana a OpenAI liberou o GPT-4o e a sua loja de GPTs disponível para todas as pessoas. E isso muda completamente o nosso mercado de IA. O que é essa loja de GPTs e o que mudou do 4 pro 3.5? O que mudou foi assim... Imagina que o GPT 3.5 tem até alguns testes que eles avaliam o QI da IA. Claro que o QI é o coeficiente de inteligência geral. Não é bem o QI total, mas, por exemplo, se tu vai pegar um QI linguístico, o QI específico para algumas funções, o QI equivalente do 3.5, ele era assim de uns 100, 110. Já está muito acima. Imagina, a média do Brasil, se não me engano, é 87. Uhum. O 3.5 tinha um QI específico para algumas funções, que seria equivalente, se a gente comparasse, a 100, 110. O QI do GPT-4 para algumas funções é equivalente a 140. Para gente ter ideia, se tu vai pegar ali essas medidas de QI, que muita gente não acredita em QI, mas o QI tem seu fator que é interessante de análise. Se tu vai pegar o QI de 140, já é considerado gênio. Então a gente tem... Antes as pessoas tinham acesso a uma IA que tinha muito menos informação, menos capacidade cognitiva, que é o 3.5. Agora qualquer pessoa... Porque a maioria das pessoas não quer pagar $20 para ter acesso a uma super inteligência. Elas não veem o valor nisso porque elas não sabem como funciona. Só que agora vai estar na mão de todo mundo, qualquer um pode baixar o aplicativo do ChatGPT, por exemplo, e vai ter acesso a uma IA que tem um QI de 140 para algumas funções, ou seja, ela tem uma parte cognitiva muito alta, ela consegue passar na maioria dos exames que existem pelo mundo. E não é só isso, ela é uma IA que ela é multimodal, é uma IA que consegue ler textos, mas que isso ela já conseguia, ela consegue compreender áudio, e quando eu falo compreender áudio, não é que ela pega e transforma o teu áudio em texto e daí entende. Ela consegue entender o teu tom de voz, ela consegue entender se tu tá brabo ou não, ela consegue entender se teve barulhos no fundo, ela compreende o áudio como um todo, o que tá acontecendo. E tem compreensão também diretamente de imagem. Então tu tem uma IA multimodal, que é texto, áudio e imagem, gratuita, com uma alta capacidade cognitiva de resolução de problemas, disponível na mão de todas as pessoas. Isso já muda completamente o jogo, porque agora as pessoas finalmente vão poder utilizar IA de graça com algo que presta, digamos assim. Porque o 3.5 era muito limitado. Outra coisa, o 3.5 tinha 8.000 tokens. Ou seja, tinha uma memória, vamos chamar de 8 mega, como se fosse uma memória de 8 mega, para simplificar para a galera. Agora, o GPT-4 ele tem 32.000. Então tu consegue fazer 4 vezes mais o que tu fazia antes. Ou seja, às vezes tu mandava um texto pro GPT 3.5 e ele esquecia, no meio da conversa, ele esquecia o que estava sendo conversado. Porque ele tinha uma memória pequenininha. Uhum. Agora essa memória aumentou em 4 vezes de graça para as pessoas. Então tu vai poder jogar um texto lá, ele vai ler aquele texto inteiro e vai conseguir continuar conversando contigo sobre aquele texto, porque ele não vai esquecer as coisas. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.